pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade em física ao assunto de gases, certo? Adentrando de fato a parte de termodinâmica. A minha última mentoria com vocês, eu tinha discutido os conceitos iniciais de gases, né? Então a gente discutiu sobre transformação de gasosas, eu coloquei o gráfico de cada transformação lá e discuti um pouquinho com vocês sobre isso. A gente falou sobre energia interna e a sua relação com a temperatura do gás. A gente falou também sobre o trabalho e a sua relação com o volume também, né? Como ele altera isso. Como o meio realiza trabalho sobre o gás e como o gás realiza trabalho no meio, certo? Então, eu sugiro que antes de assistir essa aula, você volte lá, caso não tenha assistido, e assista a mentoria de gases. Aprenda esses conceitos iniciais, porque vai ficar muito mais fácil para entender termodinâmica em si. Hoje a gente vai estar discutindo a parte principal de termodinâmica, que são as máquinas térmicas, certo? Então, tanto o motor térmico, que a gente conhece aí pelo ciclo de Carnot, como máquinas frigoríficas, certo? E no Enem 2020, se eu não me engano, que foi a questão que eu coloquei aqui, caiu uma questão sobre geladeira, o funcionamento da geladeira, sim, era uma questão que você precisava saber mais os conceitos iniciais mesmo, mas que muita gente errou por não ter construído uma boa base. Então, a minha intenção com vocês é essa. E é basicamente isso. Vamos começar aqui na nossa primeira questão. Essa primeira questão que eu trouxe foi realmente para a gente dar uma revisadinha no que falou na aula passada, tá certo? Mas sem aprofundar muita coisa. Então, bora lá. O diagrama pressão e volume abaixo ilustrado indica a ocorrência de uma transformação gasosa sofrida por N mols de um gás perfeito, entre dois estados termodinâmicos, inicial e final. Porém, pode-se verificar pelo diagrama pressão vezes volume que a referida transformação gasosa ocorre em três subtransformações consecutivas, A, B e C. Pressão e volume estão medidos em unidades do sistema internacional, que foi aquilo que eu discuti com vocês na aula passada também, né? Para prestar atenção qual é a unidade que é dada no gráfico, porque dependendo da unidade a gente vai precisar transformar, porque existem unidades padrão, certo? Que são as unidades estabelecidas pelo sistema internacional. E aí, vamos lá. Ele pergunta o seguinte: o trecho C, na verdade, ele dá uma frase para a gente preencher com as informações, certo? O trecho C representa uma transformação gasosa, certo? E ele quer saber que tipo de transformação é essa. E a gente vai analisar o gráfico. O gráfico dá para a gente que de A para B a gente tem uma transformação, certo? De B para C eu tenho outra. E em C eu tenho outra transformação. E aí, esse trecho inicial, ele pergunta exatamente o que está ocorrendo em C. E aí, aqui, a gente vai fazer a análise que nem a gente fez na aula anterior. Ele sofre um aumento do volume, certo? Então, ele aumenta o seu volume, mas ele está, ó, sobre uma pressão constante. A pressão é constante. Vou botar assim igual para vocês entenderem que ela não se altera. Então, se eu tenho uma variável constante, e a nossa formulazinha lá, né, de P vezes PV sobre T, se eu tenho uma constante, obrigatoriamente eu vou ter essas duas unidades variando. Então, eu tenho uma variação do volume e uma variação da temperatura. A gente sabe que quando eu tenho uma pressão constante, eu tenho uma transformação isobárica, tá certo? Que foi o que a gente discutiu na aula passada. Então, coloquei aqui e preenchi. O trecho C representa uma transformação gasosa isobárica, enquanto o trabalho realizado pelo gás no trecho A e B somados resulta em. Então, ele quer saber o valor do trabalho. E aí, eu disse para vocês que a gente tem duas formas de calcular o valor do trabalho. Pela área do gráfico, tá certo? Isso em questões assim de gráfico. Pela área do gráfico e quando eu tenho uma pressão constante, né, quando aquele trecho possui uma pressão constante, eu consigo calcular pelaquela forma de trabalho, igual a pressão vezes a variação do volume. Não é o caso nessa questão. Se ele me pedisse só o trabalho de A ou só o trabalho de C, eu poderia usar essa forma que eu disse para vocês. Como ele pede o trecho A e B, a gente percebe que B eu tenho uma variação da pressão. Então, eu não posso usar essa fórmula. Eu vou ter que usar a área do gráfico, tá certo? Aí, eu vou colocar aqui para vocês assim. Eu vou dividir essa área em duas. Vou chamar isso aqui de área 1. Vou chamar isso aqui de área 2. Área 1 e área 2, porque assim a gente facilita o nosso cálculo, tá certo? Então, vamos lá. O trabalho de A em B, de A e B, é igual à área 1, né? É numericamente igual à área 1 mais a área 2. Eu tenho que a área 1 é um retângulo, tá certo? Em que um lado vale 1, que é o volume, e esse outro lado aqui, ó, vale 6 vezes 10 à sexta.
6 vezes 10 é a sexta. Então, eu tenho que a minha área 1, ela vale 6 vezes 10 a sexta joules, que é a nossa unidade de trabalho, tá certo? Já na área 2, eu tenho que a área 2 é um trapézio, né? Então, a gente vai calcular a base menor, aqui, ó, que é 2 vezes 10 a sexta, mais a base maior, que é 6 vezes 10 a sexta, vezes a altura do nosso trapézio, que é 1 também aqui, ó, dividido por 2. Então, eu tenho que a área 2 é igual a 8 vezes 10 a sexta, vezes 1 dividido por 2. Logo, a minha área 2 é igual a 4 vezes 10 a sexta joules, certo? Somando os dois valores que a gente encontrou das áreas, 6 vezes 10 a sexta mais 4 vezes 10 a sexta, eu tenho que o trabalho desse trecho é igual a 10 vezes 10 a sexta joules, né? Ou 10 a sétima joules. Certo, pessoal? Então, eu tenho que o trabalho termodinâmico realizado pelo gás nos trechos A e B somados resultam em 10 a sétima joules. Acho que eu falei errado, né? Eu falei 10 a sexta, mas enfim. É 10 vezes 10 a sexta ou 10 a sétima joule. E aí as lacunas do texto são corretamente e respectivamente preenchidas por. A gente viu que não é uma isocórica, não é uma isovolumétrica, não é uma adiabática, é uma isobárica, certo? Então a gente fica aí com a alternativa D e E. Já completando o resultado do trabalho, a gente encontra que a alternativa correta seria letra D. E aí, essa questão foi bem aquilo que a gente discutiu na aula passada, de transformações, olhar para o gráfico, identificar o que é que o gráfico quer dizer para a gente, fazer o cálculo do trabalho, que eu também ensinei para vocês na outra aula, seja dessa forma pela área do gráfico, seja pela forma de pressão constante, que eu falei para vocês. Mas é basicamente isso. Eu, particularmente, tinha muita dificuldade em termodinâmica, antes de realmente estudar o assunto. E aí, quando eu realmente estudei as bases, entendi as transformações, entendi os conceitos, entendi que, por exemplo, a energia interna está diretamente relacionada com a temperatura. O volume, ele está diretamente relacionado ao trabalho, certo? Então, por exemplo, se eu não tenho uma variação no volume, eu não tenho um trabalho, certo? Se eu não tenho uma variação de temperatura, eu não tenho uma variação da energia interna. E aí, esses conceitos, eles são dependentes um do outro. E quando você não constrói isso de uma forma bacana, de uma forma sólida, você não consegue entender ciclo de Carnot, você não consegue entender por que as máquinas funcionam do jeito que a primeira e a segunda lei preconizam, né? Então, enfim, fica mais complexo de você entender tudo, tá certo? Então, é por isso que eu sempre reforço que é importante fazer uma boa base para conseguir entender os assuntos que vêm depois, né? Mas é isso que eu tinha para dizer para vocês. E aí, bora lá fazer a nossa segunda questãozinha. Observe a figura abaixo. O diagrama P vezes V da figura acima apresenta as quatro transformações termodinâmicas, de A para B, B para C, C para D e D para A, de um sistema de uma determinada massa de um gás ideal. Considere as afirmativas abaixo referente ao comportamento termodinâmico para esse sistema. E aí, a gente vai analisar alternativa por alternativa e ver quais são as que estão corretas. Na alternativa de número 1, ele fala: no processo de transformação de A para B, o calor que o sistema absorveu foi menor do que o trabalho que ele realizou. E aí, essa alternativa está errada. Por quê? Para classificar como incorreta essa alternativa, a gente tem que lembrar daquela fórmula tradicionalzinha, primeira lei. O calor, ele vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Logo, o valor do calor, certo? Ele sempre vai ser superior ao valor do trabalho, porque o trabalho representa uma fração desse calor, certo? Estou falando em valores numéricos, certo? E aí, o calor daquele sistema, ele sempre vai ser o trabalho que foi realizado ou pelo gás ou pelo meio, certo? E o gás sofreu esse trabalho, ou o trabalho mais a soma da energia interna. Então, o valor do calor nunca será menor, ele sempre será maior porque ele vai ser a soma de dois fatores, tá certo? Então, essa alternativa número 1, ela está errada. A alternativa número 2, a energia interna do sistema no estado C, ou seja, aqui, é menor do que no estado A, aqui. E aí, gente, eu queria que a gente analisasse o seguinte. Primeiro, os pontos da isoterma, a gente percebe que essa isoterma está diminuindo, então
Só para a gente analisar mesmo. É, E o outro fator que mostra para a gente que essa alternativa vai estar errada é o seguinte: a gente percebe que aqui no ponto A eu tenho um determinado volume, certo? E a gente sabe que para cá o valor é crescente. Aqui esse volume vai estar maior. A gente sabe que quando o volume do gás aumenta, né, quando eu expando esse gás, a minha temperatura aumenta, ou seja, a minha energia interna ela também vai aumentar, porque eu falei para vocês que a energia interna é diretamente dependente da variação da temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. E se não há variação de temperatura, também não há variação de energia interna. Logo, a energia interna do sistema no estado C é maior do que no estado A, porque eu aumentei o meu volume, então eu tive uma maior agitação das moléculas, certo? Então eu vou ter um aumento da minha temperatura e da minha energia interna. Vocês conseguem entender isso? Então essa alternativa 2, ela está errada. Alternativa de número 3. O sistema absorve calor do meio ambiente na transformação de A para B. E aí, essa transformação aqui. Daqui a pouco eu vou colocar um gráficozinho para a gente discutir essas setinhas, tá certo? Porque elas trazem para a gente uma informação bem importante. Essa setinha, quando ela está indo do estado de A para B, a gente percebe que está ocorrendo um aumento do volume. E foi o que eu acabei de falar para vocês. Se eu aumento o meu volume, eu aumento a minha temperatura. Então, eu precisei absorver calor, certo? Nesse caso aqui. E aí sim, o sistema absorve calor do meio para expandir, né? Para as moléculas ganharem energia e expandir na transformação de A para B. E lembre que se eu estou fazendo uma expansão, né? O gás ele está realizando trabalho sobre o meio, tá certo? Com pressão, o meio realiza trabalho sobre aquele gás. E aí, essa alternativa está certa, tá? Vamos para do número 4. Na transformação de B para C, não há variação da energia interna no sistema. De B para C. Ó, em B para C, foi aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre a relação entre a energia interna e a temperatura de um gás. Aqui ele fala para a gente que essa linhazinha, ela é uma isoterma. E o que é uma isoterma? Que eu expliquei para vocês na aula passada. É uma linha onde as temperaturas são constantes, certo? Então, a minha variação de temperatura naquele ponto vai ser constante. Ou seja, essa transformação de B para C, ela é isovolumétrica, tá certo? Ela ocorre a temperatura constante, variando pressão e volume. Então, sim, não há variação de energia interna na transformação de B para C, porque não ocorre uma variação da temperatura. E se eu não vario minha temperatura, eu não vario a minha energia interna, tá certo? Então, essa 4 também está correta. Vamos para a última, número 5. Na transformação de C para D, a energia interna do sistema não diminui e não há realização de trabalho. De C para D. O que foi que eu disse para vocês? O trabalho está diretamente relacionado com o volume. Se eu não vario meu volume, eu não realizo nem sofro trabalho, tá certo? De C para D, a gente percebe que a reta é uma constante e não há variação da energia do volume. Então, não há trabalho. Essa parte está correta. A energia interna do sistema diminui. E isso a gente pode ver que também é verdade, porque quando eu tenho aquela formulazinha de P vezes V, o volume é constante. Eu diminuí a minha pressão. Logo, eu também, ó, vou diminuir a minha temperatura porque são diretamente proporcionais, tá certo? E aí, a gente vê que a alternativa de número 5 também está correta. Como a gente disse que a 3, a 4 e a 5 estão corretas, a gente fica com a letra de número E. A questão está finalizada, mas eu queria discutir só um aspectozinho com vocês, que é desses gráficos. A gente costuma ver esse daqui, porque ele é o mais comum, tá certo? Mas o que é que essas setinhas estão querendo dizer para a gente? Quando a gente sai desse ponto aqui, aumenta o volume e depois diminui, a gente está dizendo que eu peguei o meu calor e transformei num trabalho, tá certo? Então, por exemplo, um motor térmico ele funciona dessa forma. Eu pego um calor de uma fonte, faço o meu trabalho e despejo esse calor. Já esse outro gráfico aqui, eu estou dizendo que eu usei trabalho, né? Eu peguei o trabalho para gerar calor. Vocês percebem, ó, que eu aumento meu volume, depois eu diminuo. Qual é a máquina que a gente conhece que faz isso? É a geladeira, certo? Eu realizo um trabalho para depois gerar o calor e eu vou explicar isso melhorzinho para vocês já já.
Mas é só para a gente ficar atento quanto a essas informações, porque elas nos ajudam a compreender algumas questões. Isso é bem importante, tá certo? Mas era isso que eu queria dizer para vocês nesse momento. Bora lá, pessoal. Na questão de número 3 a gente vai discutir aquilo que eu tinha falado sobre a transformação adiabática, tá certo? Então vamos discutir alguns pontos bem bacanas sobre ela. Um gás ideal sofre uma transformação adiabática em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Podemos afirmar que nessa transformação. Então vamos lá. Eu trouxe um gráficozinho para ilustrar para vocês como é que ocorre uma transformação adiabática, certo? Então, na transformação adiabática, eu tenho a alteração simultânea dos nossos três fatores, da pressão, da temperatura e do volume, tá certo? E aí você percebe que o que acontece com a transformação adiabática é que não há uma troca de calor. Então, aquela fórmula da termodinâmica da primeira lei, ela já fica alterada, né? Então, eu tenho que o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, certo? E aí, isso aqui é zero, porque eu não tenho troca de calor com o meio. A reação, ela é tão instantânea, né? A transformação ela é tão rápida que não há troca de calor. E a variação da temperatura se dá pela queda da pressão ou pelo aumento muito rápido dessa pressão, a depender se for uma compressão ou uma expansão, tá certo? E aí, essa fórmula ficaria assim, né? Menos trabalho, que eu vou jogar o trabalho para o outro lado da igualdade, é igual à variação da energia interna. E a gente é bem comum da gente ver isso, certo? Aí vamos lá. O gás ideal sobre uma transformação adiabática em que o meio externo realiza trabalho sobre o gás. Se o meio realizou trabalho sobre o gás, então a gente tem uma compressão, certo? Esse gás ele foi comprimido pela ação do meio que ele está. Enfim, isso pode variar. Se ele foi comprimido, a gente viu que esse trabalho é negativo, certo? Então eu tenho uma compressão e o meu trabalho ele é negativo. E aí, se ele foi comprimido, o volume dele diminuiu. Vocês concordam comigo? Eu tinha esse espaço aqui, então eu comprimi e o meu gás vai começar a ocupar um espaço menor do que o que ele ocupava antes. E aí, com isso, a gente já consegue eliminar duas alternativas, porque ó, a letra B ele fala que o calor trocado aumenta. Só que a gente viu que se foi uma transformação adiabática, como a questão diz pra gente, não há troca de calor. Então, essa alternativa aqui está errada. A letra D fala que podemos afirmar que nessa transformação o volume do gás aumentou. Esse gráfico aí parece que aumentou, gente, mas esse gráfico ele é meramente ilustrativo para mostrar para vocês a transformação adiabática, tá certo? Na informação dada pela questão, a gente tem que o gás foi comprimido, então o volume dele diminuiu, fazendo com que essa alternativa esteja errada. A gente tem também que quando eu comprimo um gás, quando eu realizo o trabalho sobre esse gás, pensa comigo, né? Eu tenho as moléculas, certo? E aí eu comprimo e faço com que essas moléculas ocupem um lugar menor juntas. Então a minha energia cinética delas vai aumentar, fazendo com que a temperatura do gás aumente. Se a temperatura do gás aumenta, a energia interna do gás, ela vai aumentar e não diminuir. Então faz com que a nossa letra A ela esteja errada, tá certo? E aí, quando a gente olha para a alternativa de letra C e letra E, a gente tem que lembrar o que eu acabei de falar. O gás ele foi comprimido. Quando eu comprimo um gás, eu aumento a minha temperatura e eu também aumento a pressão ali dentro, tá certo? Porque eu tenho uma maior agitação das moléculas. Então, beleza, eu aumentei a temperatura, certo? Porque eu comprimi esse gás. Então, a letra E está correta. A temperatura do gás, ela vai aumentar. Se eu aumento a temperatura, eu também aumento a energia interna, lembrem disso. E aí a pressão do gás não vai diminuir, porque eu não posso fazer com que a pressão diminua. Se eu diminuir a pressão, eu vou diminuir a temperatura também. Então a gente fica com correta. Eita, tá com a borracha, calma. A gente fica como correta a letra E, tá certo? A temperatura do gás vai aumentar e isso é válido para qualquer compressão de um gás, tá certo? Não só porque é uma transformação adiabática, mas a gente já vinha discutindo isso, né? E aí é isso. Não confunda a transformação adiabática com a transformação isotérmica, certo? Eu já vi muita gente confundir. E a isotérmica, ela ocorre sobre temperatura constante. A adiabática não é sobre temperatura constante e a temperatura vai variar. O que ocorre na adiabática é que não há uma troca de calor com o meio. A temperatura do gás ele vai variar por conta da pressão, tá certo? E aí, a gente pode ir para a nossa próxima questão, de número 4.
Deixa eu ler ela aqui para vocês. Um cilindro dotado de êmbolo móvel contém em seu interior certa massa de um gás ideal, inicialmente a temperatura ambiente sob determinada pressão. Nessa situação, o êmbolo encontra-se na posição mostrada, encontra-se em equilíbrio na posição mostrada na figura seguinte. Caso o êmbolo seja empurrado rapidamente para baixo por meio de uma força externa, ocorrerá um. Eu quis trazer uma outra forma de abordagem da transformação adiabática e da compressão de um gás na transformação adiabática. E aí, como é que eu sei que essa transformação foi adiabática? Porque ele fala, caso o êmbolo seja empurrado rapidamente. Quando eu tiver uma transformação que é rapidamente, é porque, na maioria dos casos, ela foi adiabática, tá certo? Quando eles fazem questão de explicitar que a transformação ocorreu muito rápido, é porque eles querem que a gente subentenda que foi uma transformação adiabática, tá certo? E aí, o êmbolo ele foi empurrado por uma força externa. Se ele foi empurrado por uma força externa, ele sofreu trabalho. Então, o gás sofreu um trabalho, tá certo? E aí foi o que eu acabei de discutir com vocês. Se ele sofre trabalho, ele diminui o seu volume, ele aumenta a sua temperatura, certo? E aumenta a sua energia interna. E aí aumenta a sua pressão. Foi o que a gente acabou de discutir. Aí bora ler as alternativas. Vou começar de baixo para cima. A letra E, diminuição da temperatura e na pressão de um gás. Não. Para diminuir a temperatura e a pressão significa que eu fiz uma expansão. Não foi isso que aconteceu. Diminuição da temperatura do gás e aumento da pressão. Também não foi isso que aconteceu. Se eu diminuísse a pressão, eu diminuiria também a temperatura. Foi o que a gente viu na questão anterior. Aumento na pressão do gás com a temperatura permanecendo a mesma. Isso não seria uma transformação adiabática, isso seria uma transformação isotérmica. Então, não foi o que aconteceu também. Aumento na temperatura do gás com a pressão permanecendo a mesma. Então, também não seria uma transformação adiabática, seria uma transformação isobárica, que a gente viu na primeira questão. Porque a gente tem 4 tipos de transformações: isotérmica, isobárica, isovolumétrica e adiabática, tá certo? Então, eu não posso ter uma transformação isotérmica ao mesmo tempo que eu tenho uma adiabática, tá certo? Então, a gente fica com a letra A, aumento da temperatura e da pressão do gás, simultaneamente, que foi o que a gente discutiu, desenhou, explicou muito bem na questão anterior. Então, eu trouxe aí para mostrar outro tipo de abordagem, tá certo? Vamos embora para a próxima questão de número 5. Então, galerinha, agora a gente vai iniciar a discussão mais propriamente sobre as máquinas térmicas, e essa é a melhor parte da aula. E aí a gente vai discutir um pouquinho tanto sobre o motor térmico quanto das máquinas frigoríficas, tá certo? Como eu falei para vocês no começo. E aí, vamos dar uma lidinha nessa questão. Um projetista de motores deseja separar em 2 estágios, 1 e 2, a realização de um trabalho de uma máquina térmica de Carnot, com o objetivo de tentar aumentar a sua eficiência total. O esquema idealizado é mostrado na figura a seguir. Considere que as eficiências de Carnot associadas aos trabalhos 1 e 2 são iguais a N1 e N2, respectivamente. Então é correto afirmar que. E aí ele deu o ciclo, certo? O ciclo da máquina, que ele dividiu em 2 estágios. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Eu lembro de na aula passada falar para vocês sobre eficiência máxima. A gente tradicionalmente usa para cálculo de um rendimento de uma máquina aquela forma de que o rendimento é igual ao trabalho sobre o calor da fonte quente, sendo esse valor da fonte quente o valor total de calor do trabalho, do sistema, tá certo? Então, como eu disse para vocês naquela outra questão, o trabalho ele é uma fração desse calor, certo? Nas máquinas térmicas. E aí, quando eu falo de ciclo de Carnot especificamente, eu estou supondo, certo? O ciclo de Carnot é um estágio onde a máquina ela tem a sua eficiência máxima, a sua eficiência ideal, que a gente sabe que é o que não ocorre no mundo real, tá certo? O ciclo de Carnot ele é um ciclo hipotético. E aí, mas no ciclo a gente calcula a eficiência máxima, que foi o que eu disse para vocês, que é N igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, que pode também ser chamada de temperatura 2, pela temperatura da fonte quente, que é a temperatura 1. Porque no ciclo de Carnot, eu vou mostrar uma foto para vocês agora, eu tenho sempre um valor total, certo? De um calor que vai ser fornecido ao meu sistema. Parte desse calor vai ser transformado em trabalho, parte desse calor vai ser despejado na fonte fria. E a soma do trabalho com a soma desse calor que foi despejado na fonte fria tem que ser igual ao valor
do calor que foi recebido pelo sistema, porque senão eu não vou ter um sistema que obedece à primeira lei da termodinâmica, certo? Que diz que há uma conservação de energia nos sistemas. E aí, antes de fazer propriamente a questão, eu queria trazer para vocês aqui algumas imagenzinhas para a gente discutir um pouco sobre o ciclo de Carnot, tá certo? E aí, é aquilo que todo mundo fala. O ciclo de Carnot são duas adiabáticas com duas isotérmicas. E aí, as adiabáticas vão ser vistas nesse trechinho aqui, ó, de A para B, de D e de C para D. E as nossas duas isotérmicas, elas serão vistas aqui, ó, de B para C e de D para A, certo? Lembre que sempre que eu falo de um ciclo, ó, é porque eu estou dizendo que eu tenho algo que começa, dá a volta, percorre aí o seu trajeto e volta para o mesmo ponto, tá certo? Então eu queria trazer o gráfico para vocês olharem visualmente e ver quando você vê um gráfico assim, provavelmente é do ciclo de Carnot, tá certo? Então eu tenho um gás, esse gás vai variar a sua pressão, seu volume, sua temperatura. Depois ele vai aumentar mais um pouquinho o seu volume, sem variar a temperatura. Depois ele volta e esse trechinho que a gente tem de D para A é o que a gente chama de explosão. Ele vai dar a partida no motor, vai colocar, no caso de um carro, por exemplo, o carro para funcionar, tá certo? A gente tem dois ciclos muito comuns para carro, que é o usado em carro, na verdade, né, para analisar. É o de Carnot e o ciclo de Otto. O ciclo de Otto, ele é mais bacaninha, assim, ele é realmente mais visto. E a gente vai tá trazendo um vídeo extra para vocês sobre isso, tá certo? Então, fiquem atentos que vai sair mais um videozinho para vocês assistirem. E aí, do lado, eu tenho o que eu acabei de falar para vocês, ó, que é, no caso de uma máquina térmica. Eu tenho um calor, que geralmente vem Q e um Qzinho assim, ó. Qzão, Qzinho, vem Q1, vem calor recebido. Geralmente ele pode vir assim, tá certo? Esse calor, ele é despejado numa máquina térmica. Essa máquina térmica, quando ela não é ideal, ou seja, quando ela não está no ciclo de Carnot, ela não consegue aproveitar o máximo possível desse calor, assim, no mundo ideal, que é tipo 100% de rendimento, ou algo muito próximo a isso. Na vida real, essa máquina ela geralmente consegue aproveitar de uns 50 a 60%, certo? E aí ela usa uma parte, e é o que a gente chama de, aqui, ó, que uma parte é transformada em trabalho, outra parte, ó, é despejada na fonte fria. E aí a fonte fria geralmente vem QF, Q2, Q, acho que se eu não me engano chama Q despejado, enfim, coisas desse tipo. E uma coisa que eu particularmente tive dificuldade de entender era essa fonte fria, porque, sei lá, essas máquinas elas funcionam a 200 Kelvin, a 300, 400, 600 ou mais. Então, o calor da fonte fria não significa que vai ser frio, literalmente. Ele é menos quente do que o calor inicial, entendeu? Então, ele tem uma temperatura um pouco menor do que inicial. Vocês vão observar isso na questão que a gente vai fazer agora, tá certo? Mas esse é o esquema de uma máquina térmica, tá certo? Uma máquina térmica com temperaturas elevadas e tudo mais. Não é o esquema de uma máquina frigorífica, como a geladeira, combinado? Vamos voltar para a questão mesmo de fato para a gente discutir esses conceitos. Aplicar esses conceitos, melhor dizendo. E aí vamos lá. A primeira alternativa, ele diz que o trabalho 2 equivale a 1.400 kJ. E a gente precisaria apenas observar a imagem para entender o que foi que ocorreu aí. Quando eu me restringo ao estágio 2, eu estou vendo que eu tinha 800 kJ, que equivalia a essa temperatura, e no final eu tenho 600 kJ, que corresponde a essa temperatura. Então eu tive uma redução de 200 kJ. Essa redução, para obedecer à primeira lei da termodinâmica, ela tem que estar aqui, ó. Então esse foi o valor do trabalho nesse trecho, tá certo? Vamos para a alternativa de letra B agora. A eficiência no estágio 1 é igual a 0,25. Como a gente está tratando de máquinas no ciclo de Carnot, ou seja, máquinas com eficiência máxima, tá certo? A gente vai calcular daquela formazinha que eu disse a vocês, né? N é igual, vou botar aqui, ele fala do estágio 1, né? Vou colocar N1, é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Então, o meu N1 é igual a 1 menos a temperatura da fonte quente é 3.000 e da fonte fria 1.500. Então, eu fico com 1.500 por 3.000. É exatamente a metade, né, pessoal? Então, eu tenho que o meu N1 é igual a 1 menos
0,5, tá certo? E aí o meu N1 é igual a 0,5. Essa é a minha eficiência ou meu rendimento, certo? Da minha máquina térmica no estágio 1. Então, não é 0,25, a letra B está errada. Na letra C, ele fala: o calor rejeitado no estado 1, no estágio 1 é igual a 1.500 kJ. E não, né? A gente tem aqui a temperatura que é 1.500 Kelvin. Não é o trabalho que. Não é o calor rejeitado que é de 1.500 kJ, tá certo? Na alternativa de letra D, eu tenho que a eficiência de Carnot associada ao trabalho da máquina por completo é igual a 5/8. Então, vamos calcular aqui esse trabalho. Vamos dar aqui de cor. Alternativa de letra D, não é isso? Vamos calcular a eficiência. E aí eu tenho que calcular do mesmo jeito. Não vou colocar nem N1 nem N2, porque ele quer o cálculo geral. Ele fala da máquina em si. Ele não fala do estágio 1 ou do estágio 2. E aí eu tenho que 1 menos o trabalho da fonte fria, certo? Que é o meu, ó, minha temperatura final. Então, trabalho não, pessoal. Temperatura da fonte fria, né? 1.125 dividido pela minha temperatura inicial, que é 3.000. Eu não vou fazer esse cálculo com vocês agora, mas vocês teriam que simplificar essa fração. E aí você poderia ir por 5, por 25, enfim, por múltiplos deles. Eu vou direto aqui, era só dividir por 375. Esse é um número muito alto que a gente não iria pensar, então teria que realmente ir dividindo por parte. E eu vou ter que n é igual a 1 menos 3 oitavos, tá certo? Aí agora eu vou ter que tirar o MMC. Coloca 8 embaixo, 8 vezes, dividido por 1 vezes 1 dá 8, menos 8 vezes 8 dividido por 8 é 1, vezes 3, 3. Então eu tenho que o rendimento vai ser igual a 5 oitavos, tá certo? Então a letra D, ela está correta. A letra E, se você fizesse, você acharia que o rendimento da primeira é 0,5. Não daria 0,75 a soma, tá certo? Deixei esse dever de casa aí para vocês, mas não daria esse valor. E aí a gente fica com a letra D, tá certo? Bora partir então para a nossa próxima questão, de número 6, certo? E que a gente vai reforçar um pouquinho esses conceitos que a gente discutiu agora, só para deixar tudo bem amarradinho. Então, considere uma máquina térmica que opera num ciclo termodinâmico que realiza trabalho. A máquina recebe 400 joules de uma fonte quente, então eu vou desenhar isso aqui para vocês. Ó. Ela recebe 400 joules nessa fonte quente e a temperatura da fonte quente é de 400 Kelvin, tá certo? Uma parte vai ser despejada em trabalho, outra parte vai para a fonte fria. E aí ele diz que ele rejeita 200 joules para uma fonte fria, aqui, que se encontra a 200 Kelvin. Nesse ciclo, a máquina térmica realiza um trabalho de 200 joules. Então, é isso que eu estava falando para vocês, da primeira lei da termodinâmica. Vocês percebem que eu tenho 400 joules no começo e no final eu tenho 200 joules na fonte fria e 200 joules no trabalho. Ou seja, essa máquina ela obedece à primeira lei da termodinâmica porque há uma conservação da energia nela. Então, todo o valor que eu tinha na fonte quente, ele foi transformado em trabalho e em energia, tá certo? E a soma desses dois valores tem que dar o meu valor da fonte quente para máquina térmica, para motor térmico. E aí eu já dei spoiler, né, da resposta, mas enfim. Analisando o ciclo termodinâmico exposto, acima conclui-se que a máquina térmica é um motor térmico, porque ele está pegando uma temperatura maior, uma fonte, ele está saindo de uma temperatura maior, de uma fonte quente, de um trabalho, de um calor maior, está realizando trabalho, certo? Ele não está sofrendo trabalho, ele está realizando trabalho e despejando isso na fonte fria. Então, eu tenho que quem faz isso é um motor térmico, tá certo? E aí a gente já coloca aqui motor térmico. Aí a gente já elimina a alternativa A e B. Aí beleza. Essa máquina térmica atende ou não atende a primeira lei da termodinâmica? Como eu falei para vocês já no começo, ela atende, né? Porque todo o calor que ela recebeu, ela transformou ou em trabalho, uma parte em trabalho, uma parte foi despejado. E a soma desses dois valores corresponde ao valor
da quantidade de calor inicial, né? Quantidade de calor na fonte quente. Então, sim, ela atende à primeira lei da termodinâmica. Então, vamos colocar aqui, atende. E aí, a gente já elimina a letra D. E aí, vamos lá. O rendimento dessa máquina é 50%. Igual, maior ou menor que. E aí, a gente tem que ele não fala que essa máquina está operando num ciclo de Carnot. Então, a gente pode calcular o rendimento tradicional, que é rendimento é igual ao trabalho sobre o valor da fonte quente. Então, a gente tem que o nosso rendimento, ele vai ser o trabalho que foi de 200 joules sobre o calor da fonte quente, que é 400 joules, tá certo? Então, eu tenho que o rendimento dessa máquina foi 0,5. Logo, isso corresponde a 50%, né, pessoal? Então, ela é exatamente igual a 50%. Aqui a gente ficaria com igual a. E isso a gente encontra na nossa alternativa de letra E. Então, tá vendo que não são questões tão monstruosas como a gente geralmente costuma achar que vai ser. E aí, vamos embora para a nossa última questão, que é a questão de número 7. E vamos fechar com chave de ouro aqui. Bora lá. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo às fontes de calor, como fogão, aquecedor ou em um local onde insira diretamente a energia do sol. A luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento a essa recomendação resulta em um aumento do consumo de energia. Por quê? E aí, essa questão foi do Enem 2020. Eu lembro que na época ela foi um pouquinho polêmica, porque, de certo modo, ela deixa uma margem para duas questões, para duas alternativas, mas se você atendesse somente ao comando e estritamente ao consumo da energia em si, ao aumento da energia, do valor da energia, né, da conta de energia, ela só teria uma resposta. E aí, é isso. Mas antes de responder a questão em si, eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre o funcionamento de uma máquina frigorífica e mais especificamente o funcionamento de uma geladeira, tá certo? Esse esquema que eu coloquei, ele é bem simplificado. Ele tem só as estruturas necessárias, porque a depender do modelo da geladeira, da marca, a gente vai ter algumas estruturas acessórias a mais, tá certo? Ou a menos. Mas de forma geral, de base mesmo, uma geladeira tem essa estrutura aí. Ela precisa ter isso aí para funcionar. E aí, qualquer estrutura a mais é detalhe, modelo das marcas, tá? E aí, vamos lá. A geladeira, ela tem esse evaporador, que fica na parte interna da geladeira, certo? Tem o compressor, que é primordial para o funcionamento da geladeira, sem ele não rola. Tem o condensador, que é a parte que fica mais externa da geladeira, ali na parte de trás. E antigamente nós também colocavam roupa para secar ali. E a válvula de expansão, que está logo antes da entrada do líquido no evaporador, tá certo? Como eu já falei, existe um líquido que circula por esses tubos, né, por esse sistema da geladeira, que é o que permite esse resfriamento e esse aquecimento. E antigamente também era muito usado o GLP, tá certo? Mas esse gás ele foi proibido de ser utilizado na produção de geladeira porque ele era extremamente nocivo à camada de ozônio. Então, parte da deteriorização que a gente tem da camada de ozônio hoje em dia foi por conta do uso excessivo desse gás também, e aí hoje ele é proibido. A gente usa alguns outros mecanismos aí e alguns outros líquidos, né? E vida que segue. Bom, o que que acontece? A gente tem um líquido que ele vai circular, certo? Dentro dessa geladeira, provocando o resfriamento dela. E como é que ele faz isso? A gente tem que o líquido ele começa aqui no compressor, certo? E aí, isso que eu tô falando, né? Primeiro eu falei gás, depois eu falei líquido, é porque o estado dele, né, vai mudar ao longo do ciclo. Então, por exemplo, aqui no compressor, eu vou comprimir o gás. E bem sugestivo o nome, né? Mas o que foi que eu falei para vocês? Quando eu comprimo um gás, eu diminuo o seu volume, tá certo? Eu aumento a sua energia interna, logo, eu tive que aumentar a sua temperatura e eu aumento a pressão a qual aquele gás está submetido. E aí, esse gás, ele vai circular, ó, em altíssimas temperaturas pelo condensador, tá certo? Eu não vou desenhar tudo, mas enfim, vai até aqui. O que acontece é que esse condensador ele serve para dissipar um pouco o calor
que absorvido por esse gás, tá certo? Então, ele passa pelo condensador e vai liberando calor, tá certo? É isso que a gente chama na máquina frigorífica de fonte quente, tá certo? Então, essa aqui vai ser a nossa fonte quente. Aí, beleza. O gás vai seguindo e tudo mais. Quando ele chega aqui na válvula de expansão, ele sofre a expansão, literalmente. Então, ele vinha como um líquido superaquecido e expande. Quando ele expande, eu tenho que a pressão diminui, logo a minha temperatura também diminui e o meu volume aumenta, tá certo? A gente vai ter a redução dessa temperatura, então vamos colocar assim como valores. Eu tinha aqui, digamos, um gás a 50 graus Celsius, 60, 70, enfim, não importa. Ele vai passar por esse condensador e vai perder um pouquinho do seu calor, tá certo? Vai chegar aqui em cima, digamos que a 30 graus Celsius. Só que isso ainda é um valor muito alto e isso não tem como resfriar nada. E aí o que que acontece é que ele vai passar por essa válvula de expansão e quando ele expandir, ele vai ficar numa temperatura extremamente baixa. E eu vou colocar aqui de azul para a gente diferenciar esses estados. E aqui ele virou um gás. Então, eu tenho um gás numa temperatura extremamente baixa. Então, sei lá, vamos colocar menos 15 graus Celsius, algo do tipo. E esse gás extremamente resfriado vai entrar pelos tubos do evaporador, onde está o nosso alimentozinho que precisa ser resfriado, tá certo? E aí, o que que acontece? Os alimentos que a gente colocou aqui dentro, numa temperatura mais elevada do que o nosso gás, eles vão ceder o calor deles para o gás, tá certo? Essa é o que a gente chama da nossa fonte fria. Então, os alimentos vão ceder calor para esse gás e esse gás ele já vai sair aqui embaixo não mais tão frio quanto ele entrou. Então, ele já vai sair um pouquinho mais quente, certo? Com a temperatura aí já um pouquinho maior. E aí, ele vai entrar no compressor de novo, vai ter a sua temperatura aumentada e vai voltar a ser um líquido. Então, esse é o mecanismo de como funciona uma geladeira. Como eu disse, algumas vão ter estruturas a mais ou a menos, mas isso não interessa pra gente, tá certo? Mas é isso. Então, o gás entra, tira calor, é comprimido, joga calor na fonte quente, dissipa, vai dissipando esse calor, passa pela válvula de expansão, é expandido, então ele é resfriado, tá certo? Passa dentro do evaporador, absorve calor e o ciclo vai se repetindo. Como eu mostrei para vocês como funciona essa estruturazinha que eu botei essa foto mais à direita, eu quis trazer também uma ilustraçãozinha conforme eu tinha feito na de máquina de motor térmico, tá certo? Então eu tenho uma fonte fria. Opa, deixa eu voltar aqui que eu já dei spoiler. Eu tenho uma fonte fria, tá certo? Que joga o seu calor aqui na máquina, que no caso é o nosso compressor. Isso aqui é o nosso compressor. Esse compressor sofre, né? Esse gás sofre um trabalho, ele realiza um trabalho sobre o gás, o compressor realiza um trabalho sobre o gás, comprimindo, e aí o calor é jogado na fonte quente. Então, tá vendo que é o contrário do que ocorre no motor térmico. No motor térmico, eu tenho um calor que realiza, né, que faz com que uma máquina consiga realizar um trabalho, e o resto do calor que não foi utilizado para fazer o trabalho é despejado na fonte quente, na fonte fria. Aí, na máquina frigorífica já é o contrário. Eu tenho uma fonte fria que despeja parte do seu calor no compressor. Esse compressor realiza um trabalho sobre o gás, então o gás sofre um trabalho e todo o calor é despejado na fonte quente, tá certo? Era basicamente isso que eu queria falar. E aí eu trouxe mais uma ilustraçãozinha de como seria uma geladeira, né? Aí a gente tem o exemplo do uso do gás Freon e onde ficam as estruturas para ficar mais visual para vocês numa geladeira, tá certo? Esse evaporador ele pode ter tanto em cima da geladeira, às vezes ele também vem, dependendo de como funciona a geladeira na parte de trás, assim, sem ser exposta, né, a um ambiente externo, ficando dentro da geladeira também. Vai depender do tamanho, da marca, da proposta da geladeira, então, muitos fatores. Mas a estrutura geral é isso: o compressor está sempre lá embaixo, esse condensador está sempre atrás para dissipar calor e ele nem é coberto, né, na geladeira, na maioria das geladeiras, que é para justamente ele conseguir dissipar esse calor.
E aí, voltando para nossa questão, qual é a grande problemática de você colocar uma geladeira num lugar onde ela vai receber muito calor? Porque eu preciso, né? O condensador ele precisa que haja uma diferença da temperatura entre ele e o meio externo para conseguir dissipar esse calor. Então, se eu coloco a minha geladeira, né, o meu condensador próximo a estruturas que vão estar com temperaturas muito elevadas, eu vou dificultar essa troca de calor, entendeu? Ou se eu coloco num lugar onde vai receber muita incidência solar, eu vou aquecer muito aquele local, então eu vou dificultar a troca. Então, eu vou dificultar que o meu condensador consiga liberar mais energia. E aí, isso vai fazer com que a minha substância fique mais quente, certo? Não entre tão resfriada. E eu vou precisar que o meu compressor comprima mais esse gás para a válvula de expansão conseguir expandir mais o gás também. Então, isso vai aumentar o meu gasto energético, porque é como se eu estivesse dizendo para a geladeira que ela precisava trabalhar mais. Ou, por exemplo, para o ar-condicionado, que ele precisava resfriar ainda mais aquele gás, entendeu? E aí isso vai fazer com que o meu consumo de energia aumente. Por isso que quando a gente usa muito chuveiro elétrico, muito secador, para quem mora em lugar frio, até em Campina Grande mesmo, quando tá muito frio, a gente usa muito chuveiro elétrico, então o chuveiro elétrico, a água fica mais gelada, então o chuveiro elétrico trabalha mais para aquecer aquela água, certo? É o oposto da máquina térmica, mas eu estou usando o mesmo princípio de que as estruturas, né, de motor, seja motor térmico ou máquina frigorífica, vai precisar trabalhar mais para proporcionar aquela variação de temperatura, já que o mecanismo natural de dissipação de energia está afetado. Quando você analisa as alternativas, você encontra essa resposta na letra D, que é a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor, entendeu? Então a máquina térmica, né, a máquina frigorífica, ela vai precisar trabalhar mais. Vamos para as alternativas de letra A, para analisar uma por uma. O fluxo do calor por condução no condensador sofre uma considerável redução. Essa questão era a que estava também, poderia ser correta, porque se o líquido está circulando e precisa dissipar o seu calor, ele dissipa o calor por condução. Ele conduz o calor para o tubo conduz por convecção para o meio. Só que, de fato, essa troca ela é prejudicada, mas não é só por isso que o consumo de energia aumenta, entendeu? É por esse trabalho que o compressor vai ter que efetuar para proporcionar essa variação, tanto o compressor como a válvula de expansão, tá certo? E aí essa alternativa ela está correta, mas ela não responde diretamente ao porquê que ela vai aumentar o consumo de energia. E aí a letra B, a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. E isso está incorreto. A temperatura da substância refrigerante ela não vai diminuir rapidamente, pelo contrário, vai ter mais trabalho ainda. Na letra B, na letra C, o fluxo de calor promove significativa elevação de temperatura no interior do refrigerador. Não. O líquido, quando ele entrar no refrigerador, ele vai estar igualmente frio, né, em temperatura menor, como antes. Só que as estruturas de geladeira vão ter tido muito mais trabalho para resfriar aquele gás e conseguir proporcionar o resfriamento necessário. Então é por isso que a energia vai aumentar o consumo. E letra E, as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. E aí essa alternativa ela está diretamente relacionada com a explicação da letra A, e era o tipo de alternativa que poderia te deixar em dúvida também. Só que as correntes de convecção, elas vão ser prejudicadas, mas elas vão ocorrer, entendeu? Então isso não é motivo somente para ocorrer esse aumento no consumo de energia. O que está diretamente relacionado com o consumo de energia, né, que vai puxar mais energia, é a atividade do compressor, porque o compressor vai precisar aquecer ainda mais o líquido que está passando pelos tubos para ele atingir uma. Ele vai ter que comprimir ainda mais para que o líquido atinja uma temperatura ainda maior e facilite essas correntes de convecção de fato. Mas o que vai aumentar a energia é a atividade do compressor, combinado? E aí, assim, a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido adquirir um bom panorama sobre a termodinâmica, tá certo? E que isso ajude vocês na resolução das questões. Como sempre, qualquer dúvida, vocês podem vir falar com a gente no privado. E lembre-se que vai sair um videozinho sobre ciclo Otto, tá certo? Então, para vocês depois complementarem seus estudos, porque é um ciclo bem bacana também de ser compreendido.
e que existe grande chance de cair porque tem muita aplicabilidade com o nosso dia a dia, né? E como eu já falei para vocês, qualquer conteúdo que tenha muita relação com o nosso cotidiano e que tenha uma boa aplicação, tem chances muito elevadas de caírem na prova. Peço para que vocês deixem um like e se inscrevam no canal do Aprova se ainda não for inscrito, né? E nos deem um retorno do que vocês acharam e do que vocês querem também ver nas próximas mentorias, tá certo? Bons estudos e até a próxima.